Aleluia, louvado seja Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC, próximo ao balneário Brisa-Mar. E nossos dias de cultos são todas as sextas e aos domingos, 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Se você sentir de Deus, de vir congregar, ouvir a palavra de Deus conosco, louvado seja Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, nós estamos de coração aberto para receber todos vocês, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos, que a partir desse momento irá ouvir esta mensagem maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A mensagem anterior foi em Josué, capítulo 1, até o versículo 5. Louvado seja Deus. Agora nós iremos dar prosseguimento. Louvado seja Deus. Nós iremos entrar na segunda parte. Louvado seja Deus. É Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem, através dessa palavra. Louvado seja Deus. E aquilo que Ele falar ao seu coração, agarre essa palavra que Ele falar. Louvado seja Deus. E bote ela em prática, porque vai fazer muito efeito na sua vida. Louvado seja Deus. Fez na minha e com certeza fará na sua também. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Louvado seja Deus. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Louvado seja Deus, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Como eu já disse, a primeira parte, louvado seja Deus, dessa mensagem foi do capítulo 1, louvado seja Deus, do versículo 2 ao versículo 5. E no versículo 5, louvado seja Deus, dessa mensagem, Deus disse a Josué: ninguém se susterá diante de ti, louvado seja Deus. Ou seja, Deus disse a Josué: Josué, você nunca será derrotado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você nunca será derrotado, Josué. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo a Josué que Josué nunca seria derrotado. Nem seria derrotado pelo diabo. Louvado seja Deus. Não seria derrotado pela doença. O pecado não venceria Josué. Louvado seja Deus. A crise também não. As enfermidades. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nada. Mas lembre-se que no versículo 6, o Senhor Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, louvado seja Deus. Foi o conselho de Deus para Josué, e é para mim, para você e para nós. Se você está desanimado, como estava Josué, se você está cabisbaixo, você que é do ministério, que está pensando em desistir, que está pensando
largar tudo que está pensando, louvado seja Deus, fechar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Não faça isso. Louvado seja Deus. Se esforce. Deus lhe escolheu, Deus lhe chamou, louvado seja Deus, antes da fundação do mundo, para você fazer a obra dele. E Jesus Cristo disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não está pronto, não está preparado para entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essa palavra está falando com você. Louvado seja Deus. Que já estava desistir do seu ministério. Que já estava decidido em entregar o cargo, entregar sua carteira. Louvado seja Deus. Entregar a congregação que você dirige. Louvado seja Deus. E, por outro lado, você que estava decidido, louvado seja Deus, você que estava decidido deixar a sua esposa para ir ficar com o amante. Não faça isso. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz: o que Deus ajuntou, o homem não separe. Você que estava decidida a deixar a sua casa, a sua família e ficar com o amante. Você conheceu alguém e está achando que é o homem que é a mulher da sua vida. Não, é o homem ou a mulher da sua destruição do seu lar. Louvado seja Deus. E o diabo está querendo lhe enganar, fazendo você desistir, você largar mão de tudo, que é para você voltar para o pecado, para voltar a fazer a vontade dele e ir para o inferno. Louvado seja Deus. Então Deus disse a Josué: esforça-te. Se esforce. Louvado seja Deus. Tudo nesse mundo se consegue com esforço. Nada se consegue por acaso. Louvado seja Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Observe que Deus não disse a Josué simplesmente e tenha ânimo. Se Deus tivesse dito a Josué para ele só ter ânimo, já era grande coisa. Mas não. Tenha bom ânimo. Quer dizer, boa coragem. Louvado seja Deus. Se anime, meu irmão. Se anime, minha irmã. Erga a cabeça. Louvado seja Deus. Pise na cabeça do diabo. E continue servindo a Jesus. Continue fazendo a obra de Deus. Continue com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Louvado seja Deus. Não deixe o diabo lhe vencer. Não deixe o diabo derrotar você nem o seu lar. Observe o que Deus disse mais a Josué. Porque tu farás. Deus estava dizendo a Josué que era ele quem faria. Louvado seja Deus. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Deus disse a Josué: se esforce, Josué. É você quem vai fazer. Você ensinando a minha lei, os meus mandamentos para o povo, louvado seja Deus. É você quem vai fazer o povo, louvado seja Deus, herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Louvado seja Deus. O que é herdar? Herdar, louvado seja Deus, é aquele que herda algo de alguém e dá prosseguimento. Louvado seja Deus. Você herdou do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa chamada, esse dom, louvado seja Deus. Agora você começou, ele quer que você dê prosseguimento. Não que você desista. Não que você desanime. Louvado seja Deus. Herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. A terra, para Josué, era a terra mesmo literal, mas para nós é simbólico. A terra, louvado seja Deus, é a terra do Evangelho, louvado seja Deus. São as promessas, louvado seja Deus. E você acha que Deus cumpre ou não? Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor disse a Jeremias, e diz para mim, para você, para nós: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é velar? Velar, louvado seja Deus, é tomar conta, é vigiar. Deus toma conta da palavra dele, Deus vigia pela palavra dele para cumprir na minha e na sua vida, se nós lhe obedecermos. Louvado seja Deus. No versículo 7, Deus disse a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Repetiu mais uma vez a palavra esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja Deus. Deus já falou com você várias vezes essa palavra. Está falando mais uma vez.
Lá em Provérbios 28 diz: aquele que muitas vezes ouve Deus falar com ele, louvado seja Deus, e endurece o seu coração, será quebrantado sem que haja cura. Louvado seja Deus. Deus já falou com você várias vezes, está falando mais uma vez. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, não faça isso. Louvado seja Deus. Tão somente esforça de ter muito bom ânimo, louvado seja Deus. Deus estava dizendo a Josué, importante, Josué, é que você seja forte e valente. É o que Deus está dizendo para você, para mim, para nós. Para nós sermos fortes, não é forte simplesmente fisicamente. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor, lá em Efésios, diz, e na força do seu poder. O que é se fortalecer em Deus? Se fortalecer em Deus é se fortalecer na palavra. Assim como eu e você se alimenta no mínimo 3 vezes ao dia para fortalecer o nosso corpo, para que as doenças não nos atinjam, o espírito também precisa ser forte. Desculpem. E o alimento para o espírito é a palavra de Deus, é a oração. Então Deus está dizendo, tão somente esforça-te, louvado seja Deus. Se alimente mais da palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Se alimente mais na oração, se fortaleça. Quando eu e você, quando nós estamos orando, quando nós estamos examinando a palavra de Deus, nós estamos se exercitando. Nós estamos criando músculos espirituais, louvado seja Deus, para vencer as lutas, para vencer as batalhas, para vencer o inimigo e todas as suas hostes, louvado seja Deus. Então, somente esforce-te e tem bom ânimo. Para quê? Deus disse a Josué para quê? Ó? Para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Para teres o cuidado, para teres o prazer. Está vendo? Para termos o prazer de fazer conforme toda a lei, todo o que os mandamentos de Deus diz. Né? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora é que o Senhor está nos ordenando, louvado seja Deus, conforme toda a lei, louvado seja Deus, que meu servo Moisés te ordenou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz, dela, quer dizer, da minha lei, louvado seja Deus, da minha lei, dos meus mandamentos, dela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não penda nem para um lado, nem para o outro. O problema de muitos cristãos estarem fracos na fé, louvado seja Deus, estarem sendo vencidos pelo inimigo, estarem sendo derrotados pelo inimigo, louvado seja Deus, tanto na área espiritual como na área física, é porque eles estão pendendo ou para um lado ou para o outro. Não temos que fazer isso. Não te desvie, louvado seja Deus. O que é desviar? Desviar é errar o caminho. Louvado seja Deus. Não te desvies, louvado seja Deus. Desviar é abandonar a palavra, é desprezar a palavra. E lá em Provérbios diz que aquele que despreza a palavra perecerá. Louvado seja Deus. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Foi o conselho de Deus para Josué e é para mim, para você e para nós. Agora veja, louvado seja Deus, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus estava dizendo a Josué, e você, Josué, terá sucesso em qualquer lugar que for. É o problema de muitas pessoas não terem sucesso nas coisas que eles fazem, louvado seja Deus. O cristão que pratica a palavra de Deus, louvado seja Deus, ele tem sucesso em tudo que ele faz. Louvado seja Deus. Agora, quando o cristão não é praticante da palavra de Deus, é somente um visitante de igreja, é somente, louvado seja Deus, um congregado, é somente um membro, louvado seja Deus. Eu não estou falando somente um membro porque não é obreiro, não. Mas não é praticante da palavra de Deus, muitas coisas que ele faz dá errado. Se abre um comércio, dá errado, termina fechando. Se arruma um emprego, passa pouco tempo, termina saindo. Louvado seja Deus. Vive doente direto, vive enfermo direto, louvado seja Deus. Vive fracassado.
porque está pendendo, está se desviando da palavra de Deus, ou para a direita ou para a esquerda, ou para um lado ou para o outro. Enquanto o apóstolo Pedro colocou o seu olhar fixo em Cristo, ele andou por cima das águas. Ele estava bem sucedido. Ele estava sendo vitorioso. Ele estava por cima. Quando ele olhou para a direita e para a esquerda, tirou o olhar de Cristo, ele começou a afundar, começou a ir para baixo. É o seu caso de você estar indo para baixo. Louvado seja Deus. Muitos crentes, eles crescem igual rabo de cavalo, só para baixo, somente. Louvado seja Deus. Então Deus disse a Josué, não te desvie para a direita nem para a esquerda. Bendito seja o nome do Senhor, para que prudentemente te conduza onde quer que andares. Agora veja o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus disse a Josué, não se aparte. Não largue. Deus está dizendo a Josué. Deus estava dizendo, não se separe, Josué. Louvado seja Deus. Estude esse livro. Olha aí, ó. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. É o problema de muitos cristãos, que eles têm se apartado da palavra, eles têm se separado. Eles têm se ocupado mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Louvado seja Deus. Não tira um tempo do seu tempo para examinar as escrituras sagradas, para meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitos cristãos perdem até tempo ouvindo hino, sabe? Ouvindo hino, não sei o quê. Mas, pastor, o senhor está dizendo isso, que a pessoa ouvindo o hino está perdendo tempo? Isso. Louvado seja Deus. A palavra de Deus não manda aí você ouvir hino, não. A palavra de Deus não manda aí você ouvir louvores, não. A palavra de Deus manda todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra de Deus manda nós louvar ao Senhor e não ouvir louvores. O problema é que nós estamos vertendo as coisas. Como é que as coisas vão dar certo nas nossas vidas? Se nós faz o oposto do que diz a palavra de Deus. Não tem como. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer os nossos dízimos para a casa do tesouro, para a casa de Deus. Muitas pessoas não trazem, como o seu e como que é de Deus. Como é que você quer ser bem sucedido desse jeito? Não tem como. Louvado seja Deus. Não se apartes, louvado seja o nome de Jesus. Não se aparte, louvado seja Deus, da tua boca o livro dessa lei. Bendito seja o nome de Jesus. Isso foi Deus, o nosso Pai, dizendo a Josué. Sabe o que foi que o Filho disse? O Senhor Jesus Cristo? Está lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. Que conselho maravilhoso, né? Do Senhor Jesus. Examinai as Escrituras. Você sabe o que é examinar? Examinar é estudar cuidadosamente. Jesus não disse leiam as Escrituras. Ele mandou examinar. Louvado seja Deus. Examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Repito. Examinar significa estudar cuidadosamente. Examinar significa analisar atento. Analisar atento. Minuciosamente. Louvado seja Deus. Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Nós sabemos que, se tratando das coisas materiais, louvado seja Deus, quando alguém está doente e vai ao médico, o médico passa um medicamento e dá a receita, louvado seja Deus, se ele disser tome 3 vezes ao dia, ou seja, de 8 em 8 horas, não adianta tomar uma vez ao dia nem 2, não vai fazer efeito. Tem que tomar as 3 vezes. Ou seja, tem que fazer de acordo com a receita manda. A Bíblia Sagrada é a nossa receita. Nós temos que fazer de acordo com ela manda. Louvado seja Deus. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, no capítulo 17, versículo 11, diz assim, ó, entretanto,
povo de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras. Olha que exemplo maravilhoso. Glória a Jesus. O povo de Bereia, diz a palavra de Deus, eram mais nobres, ou seja, eles tinham a mente mais aberta para as coisas de Deus. Eram mais nobres, tinham a mente mais aberta para as coisas de Deus do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Nós temos que prestar atenção quando estamos na igreja, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, temos que prestar atenção na mensagem que estamos ouvindo. Temos que ter interesse pela palavra de Deus, pela mensagem. Louvado seja Deus. E examinaram dia a dia as Escrituras. Por que o povo de Bereia eram mais nobres? Louvado seja Deus. Tinham a mente mais aberta. Porque examinavam todos os dias a palavra de Deus. Ó. Examinavam todos os dias a palavra de Deus. E tinham mais interesse na mensagem. Em ouvir a mensagem. É o problema de muitos cristãos. É o que está faltando em muitos cristãos fazer isso. Louvado seja Deus. Então, veja bem, não se aparte. Agora diz, da tua boca, louvado seja Deus. Ou seja, Deus estava dizendo a Josué, fale, diga Josué, de acordo com a minha palavra. Está vendo? Não se aparte da tua boca. Diga de acordo com a minha palavra. O Senhor Jesus, ele era assim. Está escrito lá em João, no capítulo 5, no versículo 30, o Senhor Jesus disse, como ouço do meu Pai, assim eu julgo. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu falo aquilo que meu Pai fala. Eu falo as palavras de meu Pai. Não é o que muitos cristãos fazem. Muitos cristãos falam as palavras do inimigo. É. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Quando eu digo, louvado seja Deus, que eu estou enfermo, que eu estou doente, eu estou falando as palavras do inimigo, não estou falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Quando eu abro a minha boca para dizer que para mim não tem jeito, que eu não vou conseguir, quando eu abro a boca para dizer que estou derrotado, que estou vencido, eu estou falando as palavras do inimigo. Não foi isso que Deus disse ao Josué. Louvado seja Deus. Não foi isso que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, quando foi tentado lá no deserto, você sabe muito bem quais foram as palavras dele para o diabo, não sabe? É. O diabo tentou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falava a palavra de Deus. Está escrito, Jesus disse para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual foi o resultado? Jesus venceu o diabo. Louvado seja Deus. Então é o que eu, você, nós, muitos cristãos estamos precisando fazer. É falar as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então o versículo sagrado diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Louvado seja Deus. Antes, quer dizer, pelo contrário, medita nele dia e noite. Louvado seja Deus. Medita nele. Você sabe o que é meditar? Meditar é pensar de acordo com a palavra de Deus. É. Meditar é ler para si mesmo. É ler em silêncio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então veja o que diz a santa palavra de Deus. Estou continuando no versículo 8. Medita nele dia e noite. Para quê? Deus disse a Josué, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Deus disse a Josué, e está dizendo para mim e para você, para nós. Para que tenhamos o cuidado, ou seja, para que tenhamos prazer, louvado seja Deus, glória a Jesus,
De fazer, quer dizer, de agir. Quem está fazendo algo está agindo, né? De fazer, de agir de acordo com a palavra. É o que nós estamos precisando fazer. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é conforme o que o diabo diz. Não, não é. Não é conforme o que o mundo diz. Não. O mundo está derrotado. O mundo está no maligno. O mundo está vencido. Louvado seja Deus. O mundo fala em crise, fala em fracasso, fala em doenças, fala em enfermidade, fala em derrota. E você não tem que falar conforme o mundo. Olha aí. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele. No meu livro, Deus está dizendo, no meu livro está escrito tudo conforme. Não é algumas coisas, é tudo. Louvado seja Deus. Para falar conforme o que está escrito na palavra de Deus. Não conforme o que o diabo diz, não conforme o mundo pensa, não conforme os sintomas, porque muitas pessoas falam conforme o que eles sentem. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo não viverá dos sentimentos, pelo que ele sente. O justo viverá da fé. Então não importa o que eu sinta. O importante é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. O que eu sou. Mas eu tenho que falar a palavra de Deus. E assunto encerrado. Ele diz, louvado seja Deus. Conforme tudo quanto nele está escrito. Louvado seja Deus. Não é conforme os sintomas. Aí então ele diz, porque então farás prosperar o teu caminho. Louvado seja Deus. Deus está dizendo a Josué, então saberás lidar de modo sábio com as coisas da vida. Muitas pessoas não sabem se dar de modo sábio com as coisas da vida. E por isso que tem prejuízo, tem fracasso, são derrotados, louvado seja Deus. Porque não medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar de dia e de noite não é passar o dia meditando na Bíblia e à noite deixar de trabalhar, deixar de dormir. Não. Medita de dia e de noite. Ou seja, dia e noite, louvado seja Deus, sempre existiu e sempre existirá, né? Então, quando Deus está dizendo, medite sempre na minha palavra. Louvado seja Deus. Aí ele diz, louvado seja Deus, porque então farás prosperar o teu caminho. Farás prosperar o teu caminho. Era Josué quem tinha condições de fazer prosperar o caminho, a vida dele. Se ele agisse de acordo com a palavra de Deus. Se eu e você, se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter sucesso. Nós vamos ser prósperos. O nosso caminho, a nossa vida vai ser próspera. É nós que faremos isso através da palavra de Deus, é claro. Porque sem a palavra de Deus não somos nada. Não entenda, viu? Louvado seja Deus. Então farás prosperar o teu caminho. Aí ele diz, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, e você, Josué, será bem sucedido. É o que Deus está dizendo para mim, para você, para nós. Se nós agirmos de acordo com a palavra dele, não tem como nós não sermos bem sucedidos. Não tem como nós não sermos vitoriosos. Não, não tem como. Seremos sempre bem sucedidos. Louvado seja Deus. Aí no versículo 9, o Senhor Deus diz, não te mandei eu. Tá vendo? Não te mandei eu. É um mandado. Tá vendo? É uma ordem. Não te mandei eu. Não é um pedido. Deus está mandando para mim e para você também. É uma ordem. E sabemos que ordem do Supremo tem que ser obedecida. Não te mandei eu. Esforça-te. Pela terceira vez, Deus falando a palavra esforça-te. Será que para mim, para você ainda está pouco? Deus falar 3 vezes numa mensagem só, para nós se esforçarmos. Você ainda vai
ficar desanimado, meu querido irmão, minha querida irmã? Você ainda vai desistir? Depois de uma vitamina dessa, depois de uma injeção dessa que Deus está dando em nosso espírito? Esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele diz mais: não pasmes. Tá vendo? Ó? Não pasmes. Não fique desanimado. A palavra pasme quer dizer isso. Não ficar desanimado. Não pasme, não fique desanimado, nem te espantes. Louvado seja Deus. Ou seja, nem tenha medo. Você vai ficar com medo da ameaça do inimigo? Você vai ficar com medo da doença, das enfermidades, do vírus que está, louvado seja Deus, assolando o mundo? Nós temos a proteção divina. Louvado seja Deus. Porque o Senhor não é outra pessoa. Ele diz, ó, porque o Senhor, teu Deus, seu Deus é o Todo-Poderoso? O seu Deus é Jeová Jireh? O seu Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e desse imenso universo? Então pronto, não pasme, não se espante, nem tenha medo, não fique desanimado. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Observe que a palavra é está no verbo presente, é. Deus não está dizendo, porque o Senhor, teu Deus, foi contigo. Não, não está dizendo assim. Observe que a palavra também não está dizendo, porque o Senhor, teu Deus, será no futuro contigo. Ele está dizendo, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Você já pensou Deus como uma pessoa e aquela pessoa ser fracassada, ser derrotada? Nunca. Nunca, jamais. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Deus é com você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido diácono, evangelista, diaconisa, presbítero, pastor, missionário, missionária. Deus é contigo. Não desanime não. Maior é quem está com você, que é Deus, do que quem está no mundo, que é o diabo, que está vencido, que está derrotado. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus estava dizendo para Josué, louvado seja Deus. Mas lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o Senhor Deus diz, eu, o Senhor, que falou com Josué, não mudo. Eu mudo, você muda, nós mudamos, o tempo muda, mas Deus não muda. Louvado seja Deus. Lá em Jeremias 1,12, o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não mudam. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, o Senhor Deus não muda. Glória a Jesus. Ele é fiel. Basta eu fazer a minha parte, você fazer a sua parte, nós fazemos a nossa parte. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O negócio é que nós buscamos primeiro, em primeiro lugar, as coisas do mundo e as dos nossos interesses. E no finalzinho, lá para de noite, quando estamos enfadados já, pronto, aí é que vamos procurar ler a Bíblia, aí já fica cochilando. Aí se vai orar, até na pequena oração para dormir, já está cochilando também, porque deixa as coisas de Deus para o último lugar. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu, quando você, quando nós deixamos as coisas de Deus em último lugar, nós estamos insultando Ele. Nós estamos provocando Ele, porque Ele disse que é para buscar em primeiro lugar. E nós deixamos para o último lugar, nós estamos insultando Ele. E você já pensou a pessoa insultar a Deus? Tem muitas coisas para dizer ainda, mas louvado seja Deus. O que Deus já falou com você, eu acredito que for suficiente, tá certo? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, fale mais e mais
aos vossos corações, porque, louvado seja Deus, agora ele fala se eu e você der ouvido a ele, né? Se eu e você der ouvido a ele. Se nós ficarmos atentos na sua santa palavra, se nós dermos ouvido a ele. Aí ele fala conosco, né? Mas se nós desprezarmos a palavra, aí não vai dar certo. Que eu e você medite mais na palavra de Deus, que eu e você ponha ela em prática, porque só assim teremos sucesso. Caso contrário, nada feito. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou findando por aqui, louvado seja Deus, e se você gostou dessa mensagem, glorifique a Deus, exalte o nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, e compartilhe, divulgue esse trabalho maravilhoso, louvado seja Deus, e se você desejar deixar o link, louvado seja Deus, eu te agradeço, Deus abençoe a todos e até a próxima, fiquem na paz do Senhor, em nome de Deus.